Todo mês, Don Quixote ficou de molho na cama, feito por sua sobrinha e a senhora que cuidava dele. Ele foi melhorando. No fim do mês, veio o padre visitá-lo, sempre acompanhado do barbeiro. O herói da Mancha os recebeu com toda a educação que lhe era natural. O padre, querendo testar Don Quixote para ver se ele tinha melhorado daquela loucura, falou: está correndo a notícia de que os turcos pretendem atacar a Espanha. O rei já ordenou que tropas do exército tomem os lugares para que não os deixem atacar. Don Quixote, ouvindo aquilo, logo falou: Sua Majestade agiu certo, embora não houvesse necessidade disso. Bastaria que mandasse convocar a sons de trompa todos os cavaleiros andantes da Espanha, ainda que sejam só 12, e os lançasse contra esses turcos. Tenho certeza que eles venceriam logo essa guerra. Jesus! Santo nome de Jesus! Exclamou a sobrinha. Meu tio parece querer avorar-se em cavaleiro andante. Don Quixote, ouvindo aquilo, falou: avorar-se? Avorar-se? Ignora então, menina, que sou e sempre fui, pela graça de Deus, um invencível cavaleiro andante. Alunos e alunas, voltando aqui, deixando Don Quixote de lado. Alguém já ouviu essa palavra, alvorar? O que é alvorar? Alvorar significa, nessa frase que a sobrinha do Don Quixote falou, que ele vai se meter em confusão, que ele vai ficar agitado. Don Quixote e Sancho combinaram de fugir logo cedo, e assim fizeram. Don Quixote viajou, passou por algumas batalhas com aquela ilusão que seria uma batalha, enfrentou leões, enfrentou bandidos e, por fim, Don Quixote chegou num castelo e que foi muito bem recebido. Mas por que Don Quixote foi bem recebido neste castelo? Vejam bem. Dom Diego, que era um gentleman, era um homem educado, ouviu falar das histórias de Don Quixote e resolveu ajudá-lo a tirar daquela vida. E o convidou para ir até o seu castelo. Don Quixote chegou, foi recebido com todas as honras, e o Don Quixote achando que ele estava sendo um rei, um príncipe ali. Don Quixote
participou de festa, ficou todo feliz. Don Quixote, porém, no outro dia, resolveu se despedir de todos e agradeceu a todos a gentileza de os receber com tantos agrados. Don Quixote e Sancho partiram em busca de novas aventuras. Porém, Don Quixote, em cada aventura que se metia, se machucava mais ainda. E resolveu, assim como com Sancho, em um dia que estavam muito cansados e muito machucados, resolveram voltar para casa. Quando ainda estava no pátio da casa, foram recebidos pelo padre, pela sobrinha, pelo barbeiro e o Sancho pela sua esposa. Quixote contou aos amigos que tinha empenhado a palavra com o cavaleiro vencedor e por isso ficaria em casa durante 1 ano. Disse que trataria de preencher aquele tempo cuidando dos campos e criando alguns animais. Os amigos ficaram felizes por saber que afinal o cavaleiro poderia curar o corpo ferido e, se Deus permitisse, a mente também. A ama e a sobrinha não cabiam em si de contentes, pois apesar do gênio imprevisível do fidalgo, tinham-lhe um extremado amor. Elas tinham muito carinho por Don Quixote. Passaram-se muitos dias em que todos não mediam esforços para bem cuidar de Don Quixote. Mas, como as coisas humanas não são eternas, chegando sempre ao fim, especialmente a vida dos homens, Don Quixote começou a viver os últimos momentos da sua vida. Talvez abreviada pela melancolia e por disposição de Deus, seus dias terrenos seriam agora breves. Uma violenta febre pegou Don Quixote e o deixou de cama, os quais Sancho Pança esteve velando sem se afastar por um momento sequer. Seus amigos, o padre, o barbeiro, não mediram esforços, auxiliando e trazendo boas palavras a Don Quixote, mas nenhum médico conseguia curá-lo. Don Quixote, depois de um sono profundo de várias horas, chamou seus amigos e pediu-lhes que rodeasse seu leito, pois queria informá-los de suas decisões finais. Agora estou no meu perfeito juízo, disse com voz fraca, mas clara. Tenho a mente limpa, sem sombras e sem ignorância. Sei que fui um louco, levado pelas absurdas leituras dos livros de cavalaria. Agora vejo quantos disparates e quantas loucuras eu cometi. E o único que me entristece é ter me dado conta tão tarde. Estou morrendo, eu sei, e gostaria de morrer de forma que resgatasse algumas das minhas loucuras. Sancho já foi dizendo: para nós será sempre o invencível cavaleiro Don Quixote. Nada disso, meu amigo, falou Don Quixote. Agora sou simplesmente Alonso Quixano e fiquei odiando todas essas histórias de cavalaria andante. Sinto que me vou logo. Quero fazer meu testamento. Por favor, tragam um escrivão para que eu faça. O escrivão Don Quixote, agora simplesmente Alonso Quixano, fez seu testamento, deixando para Sancho o dinheiro que havia ganho e mais os 3 jumentos a longo tempo prometidos. Para sua sobrinha deixou toda a propriedade. Para a ama, que era a senhora que o cuidava dele, mandou que lhe pagassem todos os salários que merecia desde a longa data que o vinha servindo. Aos amigos pediu que esquecessem as façanhas do louco Don Quixote e não lessem qualquer livro de cavalaria, muito menos aqueles que ele leu. Todos ficaram admirados da lucidez do fidalgo. Ao final, conquistaram o juízo que perdera.
Depois do testamento escrito e assinado, saíram todos do quarto, só ficando o padre, que ouviu suas confissões finais. Quando o padre saiu, murmurou aos amigos que o nobre homem estava partindo. E assim, no final da tarde, morreu o nosso querido fidalgo Dom Quixote de La Mancha, agora simplesmente Alonso Quixano. Tão bom, tão puro e tão honesto que sua vida e suas histórias passarão de séculos e séculos e suas loucuras serão contadas para todos os conhecerem. E assim Dom Quixote será eterno. Olá, alunos e alunas, tudo bem? Então, Dom Quixote chegou ao fim. Foram 11 capítulos, episódios, né? Falando sobre Dom Quixote, porém, o livro de Dom Quixote tem muito mais histórias. Para contar essas histórias, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos 2 livros com recontos. Por quê? O livro Dom Quixote, escrito por Miguel de Cervantes, que é aquele cara aqui que eu te falei para vocês, ele tem uma escrita muito difícil para ser entendida até por adulto, imagine por criança. Então eu peguei 2 livros, né? Um dos livros foi esse aqui, que é um reconto do Dom Quixote, escrito por Monteiro Lobato. Que aqui, quase no final, esse livro aqui do Monteiro Lobato é como se Dona Benta, que era do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como se Dona Benta estivesse contando a história para os netos, para a Emília, para o Visconde, tia Anastácia, né? Aí, aqui eu vou ler rapidão para vocês entenderem o porquê que a gente reduziu e a forma que a gente fez para contar a história do Dom Quixote para vocês. Dona Benta interrompeu a leitura para atender a uma pergunta de Pedrinho. O menino queria saber se ela estava contando a história inteira ou só os pedaços. Ela respondeu: estou contando apenas algumas das principais aventuras de Dom Quixote e de forma resumida. Ah, se fosse contar Dom Quixote inteiro, a coisa iria longe. Esse livro de Cervantes é bem comprido, passa de 1000 páginas, para vocês verem o tanto que ela é grande. Mas só os adultos, gente de cérebro bem amadurecido, pode ler a obra inteira e entender todas as belezas dessa obra. Para vocês, tentei reduzir da melhor forma possível, contando só o que divertia a imaginação infantil. Entenderam? E assim eu fiz aqui nesses 11 episódios, reduzir e mudei também a forma de expressar. No caso, por exemplo, lá estava escrito uma coisa que eu sei que ia ficar difícil entender. Aí eu fazia uma leitura de uma forma que ficou mais fácil para vocês entenderem. Espero que tenham gostado e daqui a alguns anos vocês peguem uma obra de Cervantes, que é essa de Dom Quixote, e leiam, porque vocês vão lembrar da escola e desses contos que foram 11 episódios. Ok? Tchau, até a próxima história. Vai vir mais coisa por aí.